Olá, caros irmãos, é com muita alegria, gratidão que estou aqui nessa noite para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso Evangelho de Jesus. Que a paz desse nosso querido Mestre esteja com você onde estiver e que possamos então refletir um pouco sobre seus ensinamentos, para conseguir aí praticá-lo e colocar em nosso dia a dia para nos auxiliar na caminhada da qual estamos passando. O tema dessa noite, ele se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item específico é o item 4, infortúnios ocultos. Mas antes de entrarmos especificamente neste item, é interessante relembrarmos um pouco sobre as mensagens da qual este capítulo nos traz. Então ele vem com o título que a vossa mão esquerda não saiba da vossa direita. E vem então nos instruir e nos orientar de que quando fazemos então o bem, quando praticamos a caridade, quando auxiliamos os nossos irmãos, devemos então guardar para nós este movimento. Devemos fazer de coração, devemos fazer sem a intenção do reconhecimento e sem a expectativa do retorno, ou de sermos aí valorizados, ou nos percebermos melhores ou superiores por causa disso. E quando Jesus nos fala sobre isso, é muito interessante lembrarmos um pouco deste período que estamos passando. Vivemos em um mundo atualmente globalizado, onde temos aí redes sociais, onde estamos com muito mais fácil acesso a demonstrarmos as nossas ações, andamos aí com um celular que podemos tirar fotos, fazer vídeos, mas como estamos nos expondo quando fazemos isso? E mais do que isso, qual é o real sentido e objetivo quando fazemos isso? É interessante lembrarmos que a grande máxima que aprendemos no Espiritismo vem de fora da caridade não há salvação. E lembrando que a caridade é o amor que Jesus tanto nos ensina, colocada em prática, colocada seja na forma material, seja na forma moral, mas que para podermos praticá-la, ela precisa ser realmente sincera, ela precisa ser realmente feita com vontade, com o coração e com o intuito realmente de nos fazermos aí instrumentos de Jesus, nos fazermos instrumentos de Deus em nosso dia a dia. Mas às vezes acabamos fazendo isso buscando algo mesmo do mundo material, seja um reconhecimento, seja uma valorização, ou mesmo desejamos aí quase como fazer uma troca, não é? Ou pensamos que por estarmos fazendo algo nesse sentido, mereceríamos um tratamento diferenciado ou até mesmo uma recompensa quase que divina. Mas aí, quão verdadeira e sincera é essa intenção? Se nos doamos ou fazemos alguma ação de caridade, nos preocupamos, por exemplo, em expor isso, não é? Ou em qualquer conversa ficar expondo a pessoa a quem estamos ajudando, a quem estamos aí colaborando, ou mesmo instituições, qual é a finalidade de fazermos isso? Então, esse tema e esse item especial vem nos trazer um exemplo, inclusive uma historinha sobre isso. Quando falamos em infortúnios ocultos, o que é um infortúnio? Se olharmos no dicionário, infortúnio é um obstáculo, é uma dificuldade, um imprevisto, algo que tenha acontecido que de repente não era esperado, mas que traz dificuldades e transtornos. E quando falamos de ocultos, é porque não estão tão expostos, não estão tão aparentes. E aí esse item, então, ele começa nos falando que há momentos, por exemplo, de desastres, de catástrofes,
onde é muito comum que a caridade ela comece a acontecer, onde as pessoas se mobilizem, onde os grupos, né, assim, comecem a se juntar para ajudarem aqueles que estão passando por suas necessidades, o que já é muito bom, já é muito produtivo. E desde o início da pandemia, temos percebido isso também. Quantas pessoas se reuniram para ajudar irmãos em maior necessidade, e até hoje temos percebido isso. Quantas ações, vinculadas ou não a instituições religiosas, mas muitas ações particulares também, começaram a acontecer, fosse para dar alimento, fosse para ajudar na orientação, fosse para ajudar na parte de higiene também. Então, muitas ações começaram a acontecer diante de um evento que chamou a atenção, de um evento maior. Mas o texto vem nos trazer também e nos chamar a atenção aí para situações que às vezes acontecem de forma pequena, de forma oculta. E ele traz como exemplo, então, a história de uma senhora que seria uma pessoa de posses que ia com a sua filha até uma região, né, uma região mais simples, a uma casa necessitada, mas tomava todo um cuidado com a roupa que ia vestida, com o veículo que estava indo, e fazia inclusive questão de deixá-lo um pouco mais distante, ia de uma forma mais simples, não se preocupava em dizer sobre suas posses ou sobre quem era, mas se preocupava em ir até aquela casa simples que passava por suas dificuldades para ajudar aquela família, ajudar levando alimento, ajudar levando agasalho, ajudar também levando aí um consolo e um acolhimento, mas sem revelar-se e ao mesmo tempo sem expor aqueles que ali estavam. Mas além de fazer isso, essa senhora também levava consigo sua filha, ainda jovem, para também ensiná-la, né, sobre esse movimento com simplicidade, com o exemplo, né, e preocupando-se inclusive, né, assim, em ajudar aquela família e ir também ajudar o pai daquela família que estava hospitalizado, dando-lhe o consolo, dizendo para ficar tranquilo, que a família já se encontrava ali auxiliada. Mas o que então é oculto nessa questão? Trata-se de uma família pequena, trata-se de uma família que não havia exposto a sua necessidade, mas que ela, através da sua observação e da sua prática, inclusive comum, inclusive natural, buscava reconhecer, buscava observar. Então, é muito comum nós identificarmos, de repente, situações, instituições que possam estar precisando de auxílio para colaborar com aqueles que conseguem expor as suas necessidades. Mas quantos outros necessitados podem haver no nosso meio? E nem precisamos colocar isso distante, podemos inclusive trazer para pessoas próximas. Quantas vezes a pessoa sente-se também constrangida, sente-se também envergonhada, por exemplo, em expor uma necessidade, né? Assim, em recorrer a alguém sem saber exatamente como será recebida, como essa pessoa reagirá. Mas cabe a nós, se temos em nós aí a caridade, o amor de Jesus, observar também, será que estamos olhando aqueles ao nosso redor? E quando falamos em caridade, vale muito a pena e é extremamente importante lembrarmos que não estamos falando apenas do material. Estamos numa fase onde, passando pela pandemia, todos nós estamos um pouco estressados, cansados, e não é apenas materialmente que podemos auxiliar ao outro, mas de repente, se estamos com um tempo a mais, se conseguimos, por exemplo, contribuir com alguém que está mais sobrecarregado, ou se conseguimos ter um ombro amigo, uma palavra para aquele que de repente anda ansioso, agitado, será que também não seria uma forma de auxiliarmos com a caridade nesse infortúnio oculto? Quem de nós não tem passado por ansiedades, receios, estresse neste momento? É muito comum, não é? A sobrecarga profissional,
as adaptações a trabalho, à escola, as adaptações à privação dos seus prazeres, lazeres, até da possibilidade de vir, por exemplo, até a casa, até o templo religioso do qual lhe faz bem presencialmente, pode ser algo que lhe traz aí uma emoção que não seja tão boa. Mas podemos fazer a troca dessas experiências, podemos ter uma palavra amiga, podemos compartilhar com o outro o que temos sentido, o que temos sentido. É muito importante que também lembremos que a caridade faz parte desse processo. É claro que pensando na pandemia, eu sempre gosto de perguntar o que já conseguimos de repente avaliar em nós, naqueles que estão ao nosso redor, quais comportamentos já conseguimos mudar. É difícil realmente lidar com essa mudança um tanto quanto forçada, mas toda adaptação e toda dor tem um aprendizado. Essa doutrina consoladora que tanto nos inspira e nos ajuda, nos fala muito sobre isso. Que não há dor simplesmente por sofrimento. Toda dor, toda situação, ela tem um aprendizado. E por isso eu acho muito válido e importante sempre nos perguntarmos o aprendizado que já tivemos. Será que nós realmente conseguimos nos adaptar de uma forma a vivenciar melhor os momentos em conjunto, as situações afetivas, a realmente ressignificar ou reavaliar a nossa existência? Ou será que só nos sobrecarregamos mais de atividades ou de pressões, de culpas, de sobrecarga? Porque não é esse o fundamento. Se já vínhamos numa rotina muito atribulada, fomos levados a reconhecer a necessidade de parar, de refletir, de nos aproximar, não de nos cobrar mais ainda do que já vínhamos nos cobrando, de nos pressionar. Só que individualmente, às vezes nós carregamos essas questões e acabamos não conseguindo, inclusive, seja partilhar com o outro uma necessidade, ou seja, observar naquele, que está perto de nós, algo que possamos também contribuir para com ele. Quando pensamos nessas situações, todos nós em algum momento podemos ajudar e podemos ser também ajudados. É um trabalho que envolve às vezes uma humildade daquele que necessita de um suporte, necessita de um amparo, pedir também essa ajuda, não é? Conseguir trabalhar esse aspecto, mas daquele que pode ajudar também, se dispor a ser útil, se dispor a contribuir. Temos atualmente estado num estado tão individualista, onde guardamos nossas questões, guardamos nossas conquistas, guardamos nossos medos, receios e dificuldades, às vezes de uma forma onde muitos desejam que as pessoas percebam, mas sem também que ele esteja disposto a se colocar e a mostrar isso. Então eu entendo que é importante nós avaliarmos os dois lados, mesmo que estejamos numa posição seja de liderança profissionalmente falando, ou seja numa posição hierárquica dentro da família de maior responsabilidade, é importante que aprendamos a falar, que desenvolvamos esse hábito de nos ajudar nesse sentido. Mas voltando um pouquinho à nossa história também, essa senhora então, com sua filha, a leva consigo, lhe mostra-lhe um pouco sobre essa atuação de caridade, e a filha, observando aquilo, pede à mãe também que gostaria de ter algo a dar, gostaria de ter algo a fornecer àqueles que ali estão. E a mãe também lhe instrui que de nada adiantaria ela simplesmente lhe dar algo se ela não tivesse tido esforço, se ela não tivesse tido aí buscado a sua própria forma de realmente contribuir. E orienta então essa filha para que busque uma tarefa, busque fazer aí, por exemplo, roupas àquelas crianças para que lhe dê do seu próprio esforço. Então é interessante que percebemos também nessa lição o quão é importante o exemplo e o quão também estamos deixando até que os nossos filhos se esforcem pelas questões que lhes competem.
É muito comum hoje vermos pais também se sobrecarregando muito por funções e por questões que são também de seus filhos. Percebemos, por exemplo, hoje esse desafio em relação à aula online. Claro que toda criança, todo adolescente precisa ter ali um suporte familiar, mas também há questões que correspondem a ele dar conta. Nem sempre o pai vai conseguir fazer essa supervisão ou cobrar dele coisas que competem a ele fazer. Chamá-lo à responsabilidade, convidá-lo aí a reconhecer a importância das coisas, é um papel do pai. Mas deixar também que ele faça a sua própria caminhada, que ele tenha os seus esforços e que nesse movimento também ele aprenda a ser útil, ele aprenda também a olhar ao seu redor, ele aprenda como ele pode contribuir nesses momentos. Então, se avaliarmos um pouco sobre o que essa história nos traz, vem esse aspecto de poder doar-se sem a necessidade de se expor, sem a necessidade de expor o outro também. Muitas pessoas não pedem ajuda exatamente por esse receio de ser expostos, seja às vezes dentro do próprio círculo familiar. Se um dia alguém da sua família vier lhe pedir ajuda, se você tiver condição, ajude. Se estiver no coração, se tiver a condição, mas ao mesmo tempo simplesmente expor essa necessidade ou trazer julgamentos e críticas, irá ajudar em algo? Ou será apenas uma forma, de expor o outro nessa situação? E às vezes nós, sem querer, podemos fazer isso. Às vezes até querendo que outras pessoas ajudem ou coisa do tipo. Às vezes a intenção é até boa, mas cabe ao outro também avaliar se ele deseja ou não se ser exposto. E a quem ele gostaria que isso fosse colocado. Então é importante que nós avaliemos isso. Quando Jesus nos fala sobre essa questão de não expor, ele comenta que quando buscamos o reconhecimento na terra, quando buscamos o reconhecimento das pessoas em sermos bons, em sermos caridosos ou em ajudarmos ou coisas do tipo, nós já estamos tendo então a nossa recompensa aqui na terra. E não estamos realmente praticando a caridade de forma verdadeira. Então é importante que observemos como estamos praticando essa caridade. Até quando ouvimos, por exemplo, alguém em necessidade, seja ela também de um conselho, de uma orientação, ou quando alguém vem lhe trazer um desabafo, será que você consegue realmente guardar aquilo consigo? Ou será que você expõe também essa situação? É importante preservarmos aí o sigilo, preservarmos também, respeitar as dificuldades das pessoas, mesmo que seja um erro, uma falha, mesmo que seja algo que para você possa parecer simples, mas talvez para aquela pessoa seja algo muito importante. Então é extremamente importante que nós tenhamos esse cuidado também. E é uma forma de resguardarmos e preservarmos aí, auxiliando nesses infortúnios ocultos. Como psicóloga, eu atendo muitas pessoas, muitas situações, e quantas dores as pessoas têm sofrido de forma tão calada. Quantas vezes o corpo começa a dar sinais, a somatizar, como nós costumamos dizer, que é apresentar em forma de adoecimento, questões que são muitas vezes guardadas, que são muitas vezes ali não trabalhadas ou não resolvidas por medo de como será avaliado, por medo de como será julgado também. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado e nós tenhamos esse olhar realmente de caridade, de amor. Jesus, em suas passagens, quantas mensagens e quantas orientações tão benditas ele sempre nos trouxe. Por exemplo, falando, quando ele fazia a simbologia da árvore dos frutos, não é? A árvore só é boa quando produz frutos bons. E de que frutos tem produzido a vossa árvore? Quando falamos em fruto, não é quantos diplomas, ou quantos bens, ou quantas conquistas materiais temos tido,
mas é exatamente quantas pessoas de repente temos auxiliado na jornada, quanto realmente temos conseguido praticar tudo o que aprendemos. Vivemos também num momento em que temos muito fácil acesso, por exemplo, ao conhecimento, não é? E às vezes ficamos ali em busca sempre de mais e mais conhecimento. Dou até o exemplo da doutrina espírita no sentido de ser uma doutrina que nos traz tanta literatura, nos traz tanta referência teórica de tantas coisas, mas será que o que nós precisamos às vezes é só mais conhecimento? Ou será que nós precisamos praticar mais de tudo que temos recebido, absorvido, né? Porque às vezes estamos apenas nos enchendo de informações, buscando cada vez mais informações, respostas, né? Queremos fazer cursos, queremos aprender muitas coisas, mas às vezes pequenas lições ainda não estamos conseguindo praticar. E às vezes é preciso parar. É preciso parar para conseguir refletir, para conseguir pensar, para conseguir realmente fazer esse balanço. Eu entendo a pandemia como um período de grande importância para esta finalidade, este momento de realmente avaliar o balanço, não é? Quanto eu já aprendi com o Espiritismo, quanto realmente eu já consigo praticar com esse Espiritismo. É muito comum, por exemplo, ouvirmos alguns que estão preocupados com o retorno físico da casa espírita, mas se estamos aqui e reconhecemos que a espiritualidade sempre está conosco, será que nós também não podemos levar um pouco da casa espírita para o nosso lar? Será que nós convidamos a espiritualidade e nos conectamos com ela quando estamos na nossa casa também? Ou ainda trazemos aquela referência antiga de que precisamos vir ao templo, né? De que só estaremos aí acolhidos e cuidados se viermos ao templo presencialmente? E na verdade não. Na verdade a nossa conexão interior, a nossa conexão interna, espiritual, vibratória, ela pode ser feita em qualquer lugar. Claro que todos nós desejamos que a casa volte o quanto antes, mas sabemos que o risco, inclusive, de nos colocarmos é muito grande, mas que nós podemos estar conectados mesmo à distância e que toda a espiritualidade, assim como o texto nos fala, ela está nos amparando, nos ajudando de forma discreta, de forma ali às vezes, né, oculta, mas ela está sempre conosco. E às vezes temos aquela impressão de que precisamos ver, precisamos ter materialmente ou presencialmente aquilo, mas na verdade não. Na verdade estamos sempre amparados, estamos sempre acolhidos, mas precisamos aprender também a multiplicar isso. Então, se recebemos todo esse acolhimento, se recebemos todo esse suporte, será que nós o guardamos para nós ou será que nós multiplicamos isso também? Lembram da parábola dos talentos? Não é? Então, quando nós recebemos aí, seja a orientação, a instrução, será que nós simplesmente escondemos aquilo para nós? Ou temos medo de perder aquilo? Ou será que nós aprendemos a praticar e a multiplicar também? Então, se nos sentimos acolhidos e cuidados, se sentimos que, de uma certa forma, não estamos passando por maiores problemas, né? Quem estiver nessa fase passando por uma fase um pouco melhor, seja ela emocionalmente, seja ela financeiramente, que nós possamos então multiplicar isso, que nós aprendamos a multiplicar esse cuidado, esse carinho que temos sentido e que possamos também auxiliar com ação, auxiliar com oração também. Será que mesmo a prática do Evangelho no lar, durante a pandemia, nós conseguimos melhorar a nossa prática de Evangelho no lar? Ou será que nós acabamos também deixando aquilo, né? Assim, ou foi entrando no esquecimento, foi entrando aí num movimento, né, assim, de
de acomodação. Porque se também queremos receber, assim, Jesus no nosso lar, a espiritualidade no nosso lar, é extremamente importante que tenhamos aí também o nosso papel, que sigamos o nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, a mensagem desta noite vinha trazer um pouquinho disso. Claro que, como vocês, eu também estou nessa caminhada. Também tenho dias um pouco mais difíceis, também estamos passando por momentos instáveis, onde vamos dando o nosso melhor. Não temos a obrigação e a necessidade de sermos perfeitos, porque sabemos que estamos aqui para ir seguindo passo a passo. Mas já podemos ser um pouquinho melhor todos os dias. Então que façamos isso, observemos mais os infortúnios ocultos que podem estar acontecendo à nossa volta e ajudemos de forma discreta, de forma silenciosa, seja materialmente, moralmente e até através de uma prece. Uma boa noite a todos, agradeço muito por essa oportunidade e que se sintam abraçados e acolhidos.